Sejam bem-vindos todos. Fazia um pouco de tempo que eu não gravava um vídeo, estava um pouquinho adoecido, mas retornando a finalizar esse livro de Anne Frank, a graphic novel, de Josephine Poole e Angela Barrett, que, como já expliquei no vídeo anterior, se trata de uma narrativa em forma ilustrativa de uma grande série, de um grande livro, que é o Diário de Anne Frank. E prosseguindo com essa leitura, que a gente embarcou aqui no regime nazista, num regime que N era uma pessoa comum, tinha suas amizades, tinha seu ciclo social, e no instante para o outro tudo mudou devido à introdução de Adolf Hitler na sociedade alemã. E isso modificou por completo a rotina dessa garotinha Anne Frank. E aqui iremos prosseguir com essa leitura para finalizarmos mais uma leitura coletiva. E se você acompanha o canal, dá aquela curtida massa, se inscreva, porque a gente sabe que nesse meio de livros não é um meio muito atrativo às vezes, não é um meio muito apreciado por pessoas, que infelizmente hoje os valores se inverteram, mas esse é o meu método de, quem sabe, reeducar você a gostar de leitura. Então vamos prosseguir com a leitura de Anne Frank, da graphic novel de Anne Frank, que é o seguinte. O Sr. Frank trabalhava no prédio alto, nas margens do canal. Alguns dos cômodos no fundo do andar de cima estavam vazios. Pouco a pouco, com cuidado, secretamente, ele transportou a mobília e mantimentos para esse anexo e providenciou um banheiro com a instalação de uma privada e uma pia. Se o pai de Anne ou seus corajosos ajudantes holandeses fossem descobertos, a punição teria sido muito dura. Mas tudo correu bem. Agora estava pronto para enfrentar o problema, que logo se apresentaria. Margot tinha 16 anos. No dia de verão em 1942, chegou uma carta convocando-a para um trabalho obrigatório. Isso significava trabalhar para os alemães. Era provável que sua família não a visse nunca mais. Eles tinham de desaparecer rapidamente. Os pais de Anne e Margot pediram que as duas se separassem, suas coisas mais queridas e aquelas que não pudessem ser abandonadas de jeito nenhum. Com o coração aos pulos, Anne enfiou numa bolsa seus bens mais valiosos: livros de escola, cartas, escovas e bobs, mas acima de tudo, o diário que ganhava em seu último aniversário. Ela espremeu tudo lá dentro e com as mãos trêmulas e desajeitadas. Na manhã seguinte, bem de cedo, ela vestiu com dificuldades várias meia-calças, coletes, 2 pares de meias e um vestido, saia, casaco, capa de chuva, sapato resistente, um chapéu e um cachecol. Era o único modo de transportar suas roupas. Qualquer judeu carregando uma mala despertaria suspeita. A família Frank abandonou o apartamento, deixando cama desfeitas, pratos sujos na pia e um endereço falso escrito num pedaço de papel, para enganar os vizinhos. Anne se despediu de Morty, sua adorável gatinha. Ela chorou amargamente. Não sabia o quando haveria de novo. Miep esperava por eles no escritório do Sr. Frank. Rápido e silenciosamente, eles a acompanharam por um longo corredor. Subiram escadas de madeira e atravessaram uma porta cinzenta, que dava acesso para o anexo secreto. Anne olhou em meio torno, atônita. Seu pai tinha organizado aquilo, pensaram em tudo e nunca disseram uma palavra. Mas que bagunça! Caixas engadados, empilhados e amontoados. A senhora Frank e Margot simplesmente desabaram nas camas diante daquela cena, exaustas por causa do pânico e da tensão. Então Anne e seu pai começaram a pôr ordens nas coisas. Daquela manhã em diante, dia após dia, semana após semana, eles foram obrigados a permanecer escondidos. Sempre que tinha alguém no prédio, precisavam ficar quietos no anexo. Não podia sequer abrir a torneira ou dar descarga. Vivia sob um perigo constante de serem descobertos e denunciados pela polícia. Como eles ansiavam pelas visitas de Miep, depois que os funcionários iam embora. Ela sempre chegava sorridente com notícia do que estava ocorrendo,
trazia jornais e livros para passar o tempo, além de algumas compras. Ficar em silêncio o dia todo era quase insuportável para alguém como Anne. O relógio da igreja vizinha a confortava. Ela repicava a cada 15 minutos, lembrando-lhe que havia um mundo lá fora, onde crianças iam para a escola, brincavam juntas e não viviam aterrorizados com medo de serem vistas ou ouvidas. Outro casal mudou-se para o anexo com seu filho, Peter. Agora eram 7 pessoas escondidas no apartamento. 8 quando acolheram mais um. Não era de se admirar que se irritassem uns com os outros. Anne era a mais nova e foi assim que a mais sofreu. Era inteligente e criativa, inquieta e insensível. Crescer nunca teria sido fácil para ela. Achava que a responsabilizavam por tudo que dava errado no anexo, ao passo que ninguém criticava Margot. Anne amava os pais mais do que qualquer outra pessoa, mas mesmo ele às vezes as censuravam, e isso ela não podia suportar. Costumava chorar à noite na cama. Anne precisava desesperadamente encontrar uma pessoa com quem pudesse conversar, alguém que aprendesse, que a compreendesse. Não podia ser Margot, nem Peter, que era preguiçoso e mimado. Ela não gostou dele nem um pouco no início. Então Anne recorreu ao diário, seu diário de cartas para a querida Kitty, uma menina que conhecera anos atrás. Ali passou a registrar até mesmo os pensamentos mais íntimos, porque Kitty nunca os leria. Por isso não havia razão para inventar. O diário era um segredo mais precioso. Ela descreveu a sua vida no anexo, as discussões e os dramas. Falou do seu amor pela natureza, que para ela se resumia-se a um trecho de céu e a copa do castanheiro que a visitava da janela do sótão. Anne escreveu sobre o medo aterrorizador. Seus sentimentos por Peter mudavam à medida que ela crescia. Ele começou a entender o rapaz. Assim que o carinho entre eles cresceu, ela passou a escrever sobre o amor e a esperança. Quando completou o livrinho, Mip lhe trouxe mais papel. Toda noite, alguém descia sorrateiramente até o antigo escritório do Sr. Frank para ouvir o rádio. Às vezes, Anne ia até a janela e espiava pelas cortinas. Era estranho observar as pessoas nas ruas, como se ela usasse um manto mágico dos contos de fadas, que a tornava invisível. Todos andavam apressados, ansiosos, com roupas que pareciam muito surradas. A própria Anne vestia-se como espantalho e não podia fazer nada a respeito. A Alemanha estava perdendo a guerra. Quando anoitecia, esquadras de aviões de bombardeio cortavam o céu, em sua rota de ataque às cidades alemãs. A noite pulsava como um barulho sombrio de aeronaves. Se o anexo fosse bombardeado, todos os lá de dentro morreriam. Mas agora Anne estava quase apaixonada por Peter. Ela ficava feliz só de sentar-se ao lado dele no sótão, sentindo o conforto de seus braços. Os dois conversavam sobre o que pretendiam fazer depois da guerra, quando chegasse ao fim. Às vezes, porém, ficavam sentados ali sem falar nada, enquanto outro dia terminava e a luz lentamente desaparecia do céu. Era um amor tão doce e frágil quanto as flores do castanheiro do outro lado da janela. É provável que os moradores do anexo estivessem menos cuidadosos agora, que o fim da guerra se aproximava, pois alguém percebeu algo e os delatou. Alguém reivindicou a recompensa suja que os alemães pagavam por cada judeu apanhado. O pesadelo aconteceu. Os golpes e as batidas da invasão, botas na escada, homens brutos de uniforme e armas em punho. Eles se viram encurralados. Não havia para onde correr, não havia para onde se esconder. Então, o espaço súbito, a luz e o ar repentino, chocantes para as pessoas que se mantiveram confinadas por mais de 2 anos. Em 4 de agosto de 1944, os 8 refugiados foram presos. O anexo sofreu uma batida policial e foi saqueado. Quando Mip subiu ao andar superior naquela noite terrível, deparou-se com um imenso desordem. O diário de Anne estava espalhado pelo chão. Mip o recolheu e o escondeu em uma gaveta, na esperança vã de que aquela família retornasse. Mas a senhora Frank foi o único a voltar após o fim da guerra. Ela nunca mais viu sua mulher e filhas. Sabia que a esposa estava morta, mas tinha esperança quanto a Anne e a Margot. Infelizmente, elas morreram de tifo
no campo de concentração alemão. Quando a notícia chegou, o Sr. Frank foi até o escritório e sentou-se na cadeira de sua escrivaninha. Sentiu-se completamente sozinho. Nada mais lhe restava. Mas Mip lembrou-se do diário. Ela mostrou ao Sr. Frank dizendo: era para o senhor, de sua filha Anne. Anne Frank não passava de uma menina, e sua vida breve havia chegado ao fim, mas sua história estava apenas começando. Esse é o fim da belíssima graphic novel de Anne Frank. E aqui a gente vê relatos fortíssimos, emocionantes e impactantes de uma breve menina que viu sua vida totalmente transformada e presa no sótão, viu o seu desenrolar sendo o mais trágico possível. Anne Frank é uma visão baseada em fatos reais, que tem um livro, que é o Diário de Anne Frank, que relata mais profundamente, com mais detalhes sobre isso. Contudo, essa graphic novel, que é a nossa primeira introdução desse gênero, relata o quanto foi impactante, quanto foi emocionante e importante essa trajetória na Segunda Guerra Mundial. Você que curtiu esse livro, a gente vai embarcar em muitas graphic novels, de muitos relatos, tanto em histórias fictícias como baseadas em fatos reais. Então, para você que gostou, eu agradeço e até o próximo vídeo.